SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. Nome e peso no currículo. Sabe por quê? Porque é a partir de 6 meses que um curso profissionalizante da Unicesumar te garante microcertificações e um certificado nota máxima no MEC. São mais de 80 cursos EAD de curta duração para você dar um salto profissional ou se colocar no mercado de trabalho. Conheça os cursos profissionalizantes da Unicesumar e matricule-se agora. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Boa tarde, boa noite, bom dia! Tudo ao mesmo tempo agora, como dizem os Titãs, no disco Blasco Bloom, não é? Os grandes Titãs do Iê, Iê, Iê. Vamos começando mais uma edição do Teoria de Tudo, aqui ao vivo, direto da Unicesumar, nosso estúdio em parceria com a Unicesumar, que é a nossa maior colega, digamos assim, na nossa jornada de geração de conteúdo, de qualidade, de entretenimento, de diálogos, de filosofia, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz, é o Teoria de Tudo que está no ar. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, edição de número 828, ao infinito e além, é o nosso lema de Buzz Lightyear, para que nós consigamos aí deixar para você também um pouco do nosso legado digital, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, na nossa rádio web, no Rádio Portal Sabe Caxias. Temos o apoio da Unicesumar, nota 5 no MEC, uma das melhores EADs do Brasil. Estamos aqui no Polo de Caxias do Sul, como eu já citei. Temos o apoio também do Cursão Mais Garra, que está preparando já o pessoal para o segundo semestre, quem está querendo, né, seguir a sua jornada em direção ao Enem. Também cursos profissionalizantes no sentido de preparar para os editais, não é? Do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Colégio Tiradentes e outros tantos. Cursão Mais Garra junto conosco também. CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica Tecnicar. Mecânica que faz parte aqui do nosso escopo, não é? Junto com as parcerias todas. SA Gravação a Laser, Mecânica São Eloy, o Mauro, da barbearia Mauro, querido, grande abraço para ele, estão junto conosco também, juntos, né, e também, né, a Top Down Informática, a marca que faz muito por você. E não posso esquecer, claro, da Go Coffee, né, aqui junto no polo da Unicesumar, que está nesta parceria ao infinito e além, a gente vai crescendo com os amigos aí, né. Hoje nós vamos falar daqui um pouquinho, em instantes, sobre o Seminário Internacional de Formação para Educadores, Bibliotecários, Pais e Interessados nas Infâncias, do Instituto de Leitura Quindim, que está aqui bem representado, né, pelo seu presidente, o Volney Canônica, que também é escritor, e também, claro, sobre o Instituto, sobre ele como escritor, enfim, né, o Roger, né, já participou várias vezes conosco aqui, mas o Volney já tinha
passado por perto, mas eu acho que no programa, diretamente, né, pessoalmente, nunca tinha participado. Ele já está aqui no nosso backstage, já vai participar conosco. Mas é claro que nós temos uma pós-audiência que curte, compartilha, que traz também a nossa programação para outras pessoas, que leva. Nós ressaltamos os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2026, 17 horas 15 minutos, 16 graus é a temperatura. No Rádio Portal Sabe Caxias você encontra: tornado deixa rastro de destruição no Rio Grande do Sul. Projeto aponta que El Niño de 2026 será um dos piores da história. Chuva intensa mantém Caxias do Sul em alerta. Juventude vence o Avaí nos acréscimos. Saiba também sobre a corrida ao Piratini, né? Quem são os candidatos, quais os partidos. Também um evento que acontece aqui na Unicesumar Saúde, o que o seu corpo está tentando dizer, a programação deste evento, aliás, promovido pela Bruna Melete, a Caroline Dalcin, a Georgia Piccoli, também com a participação aqui, sugestão de pauta da querida Rosângela Melete, que é a nossa colunista social aqui também do programa. Na política, né, você sabe que a coisa é complicada. A defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente não autorizou o vídeo de inteligência artificial. Ministro do Trabalho diz que a queda na geração de empregos é culpa de juros e o tarifaço. Trump adverte que vai atingir o Irã com força e dar uma surra após ataques contra bases dos Estados Unidos. Trump pensa que está jogando golfe, né? Flávio Bolsonaro sinaliza que só comparecerá a debates na TV se Lula estiver. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aplica multa de R$15 mil a Lula por propaganda eleitoral antecipada. E eles pagam um preço mesmo, né? A multa é barata e ninguém respeita nada, né? É o Brasil varonil, por isso é melhor falar de cultura. Vamos lembrando também, vou colocar na tela aqui, ó, para que você veja, né, junto com a Unicesumar, melhor dizendo, não é? O Cursão Mais Garra está com o pré-intensivo Enem, com as inscrições abertas. São 4 dias por semana, das 14 às 17h40, todas as matérias, preços especiais, início das aulas 10 de agosto, tá aí para você a propaganda. Já vou chamar ele para a tela aqui, o Volney, a Canônica, que vai conversar conosco, né? Deixa eu só inverter aqui a posição, para não parecer que eu estou olhando para o outro lado. Volney, que legal ter você aqui no Teoria de Tudo, finalmente, né? Um pouquinho mais perto do mic aí, por gentileza. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Miguel, a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui, né? Nesse programa incrível, do qual eu sempre estou escutando, ouvinte, lendo tudo que sai também. E agradecido por estar nesse espaço, por você ser tão generoso e trazer tantas informações importantes, né, para a nossa cidade, para o estado e para a galáxia, já que estamos online, né? Exatamente, as ondas, né, vão chegar, né, em algum lugar, né? Espero que não alertemos os inimigos do planeta, né? Vamos chamar os amigos. Já chega, né? Já chega, né? É verdade. E aí, nós vamos falar do Instituto Quindim, vamos falar da tua atividade como escritor e também, é claro, né, deste evento que acontece aqui. Mas conta primeiro do Volney, né? Tu é escritor, né? Conta da tua atividade, Volney. Então, na verdade, eu acho que o caminho da escrita foi um caminho natural para mim, né? Como leitor, né? Desde muito jovem, do ferro velho do meu pai, roubando os livros do ferro velho que chegava como lixo, constituindo minha primeira biblioteca. E depois sempre fui um grande promotor de leituras, sou diretor de teatro, passei pelo teatro, né? E passei os anos trabalhando nessa área de promoção da leitura, crítico literário, sendo júri de inúmeros prêmios literários. Então acho que foi um caminho meio que natural. Já escrevia, como todo mundo, né? Todo mundo escreve sua história, todo mundo de alguma maneira registra seus momentos, né? E aí, quando eu vi, estava lançando meu primeiro livro, né, em 2020, um livro que eu já tinha escrito há muito tempo, que é o Tanta Chuva no Céu, um livro que realmente ele foi escrito em fevereiro de 2020, e em março de 2020 chega a pandemia. É um livro que fala da perda, da falta, né, uma menina que acorda só, ouve o barulho do carro, mas sabe que não é o barulho do carro dos pais, que esse ela não vai mais ouvir. E a partir disso ela ressignifica os silêncios da casa dela, né? Precisa ressignificar esses silêncios.
E foi um livro que foi muito legal, porque ele foi meu primeiro livro e abriu, assim, ganhou inúmeros prêmios, prêmio melhor livro infantil da Biblioteca Nacional, esse prêmio muito importante no Brasil, prêmio na Rússia, prêmio selo Cátedra Unesco de destaque. Então foi bem legal, assim, começar já desse jeito, porque todo mundo me conhece como gestor público, como produtor, né? Trabalhei no Ministério da Cultura, tenho um instituto, trabalhei na Secretaria da Cultura, feira de livro, e essa parte escritor era uma parte que estava mais guardadinha, né? Uhum. E aí foi a sequência, hoje estou com 5 livros, um livro acabou de ser lançado nos Estados Unidos, né, que é um Mergulho, é um livro que retrata um pouco dessa questão do autismo, sem falar no autismo, né? Uhum. Porque a gente está falando de literatura e não de temas. Falamos das dores, né? Do que aflige a humanidade. Mas meu último livro, que agora é A Pipa e o Piá, um livro também muito bacana, importante, trabalha com essa questão da imigração, tem uma relação entre Senegal e Rio Grande do Sul. Também ganhou prêmio agora, o prêmio Ibero-Americano, né? O Menção Rosa no prêmio Ibero-Americano, concorrendo com 100 artistas que escrevem na língua portuguesa e na língua espanhola. E, né, estávamos finalistas, eu, Gilberto Gil, Onde Jaque, um monte de pessoas legais. Que legal. Feliz de ter recebido o prêmio. Todo mundo escreve, tu acha, então? Mas eu acho que sim, eu acho que todo mundo... A gente tem uma grande escritora, né, importantíssima escritora, que é a Conceição Evaristo, que fala né, ela cunhou esse título falando da escrevivências, né, escrever as suas vivências. Que legal. Então, assim, de alguma maneira a gente registra, né, antigamente a gente talvez registrasse mais no papel, que seria, por exemplo, as próprias cartas, quando a gente mandava para as pessoas, para saber como é que estava, dizendo como é, né, dando notícias. Então, de alguma maneira, todo mundo escreve e eu acho que todo mundo registra, seja pela escrita ou pela imagem, né, pela fotografia, que também é uma forma de arte, né, e literária também, né, ilustração. A gente que trabalha principalmente com livros para as infâncias, sabem da importância da imagem, né, então todo mundo tem, né, o álbum de família, o álbum do casamento. Por mais que tenhamos ido para o digital, acho que a gente ainda constrói essas memórias, a gente registra, né? A palavra é a maior invenção da humanidade, né? E essa conquista além fronteiras. Muitos artistas aqui da nossa cidade acreditam que não é um bom ponto de partida a nossa cidade para conquistar o mundo da arte e da cultura, né? Como é que foi para ti isso? Mas isso é muito verdade, Miguel, sabe? Difícil. Porque, assim, bom, primeiro, na verdade, a própria cidade demora muito para valorizar os seus próprios artistas, né? E isso é muito ruim, porque nós temos grandes artistas, nós temos, assim, uma produção em diferentes áreas, né, da cultura aqui em Caxias do Sul, né, que são muito importantes, e quando conseguem furar essa bolha, eles realmente, né, se destacam, percorrem. Vamos pensar na Natália Polesso Borges, né, de Bento Gonçalves, que hoje é uma grande escritora, né, da contemporaneidade, né, brasileira. Então, assim, realmente é um pouco difícil, então, quebrar esta bolha e chegar. Eu tive, claro, em 2008 eu vou morar fora, vou morar no Rio de Janeiro. Às vezes é mais fácil você ter o reconhecimento fora melhor, e né? depois vir. Não sei se é melhor, porque eu acho que é como... Foi o que aconteceu contigo, não? Foi o que aconteceu comigo, né? É como o vizinho te reconhecer, mas a tua família não te reconhecer, tua mãe não te reconhecer, né? Então sempre causa um estranhamento, uma certa dor. Mas assim, hoje, né, recentemente eu tenho a notícia... A minha história, a minha trajetória que começa nesse ferro velho do meu pai e que vai, ao longo do tempo, criando, e que eu, né, tive a oportunidade, imagina, eu tive a oportunidade de coordenar um dos maiores programas de leitura da iniciativa privada do Brasil, que era do Instituto CIA. Agora, desculpe, eu voltar uma casinha, o ferro velho para uma criança é um paraíso para a imaginação. Paraíso. Mas para mim era um paraíso e um pesadelo.
Porque o que acontece, Miguel? Mas pesadelo também estimula a imaginação. Claro, claro, o pesadelo é fundamental, mas o que acontece? Era um paraíso porque ali chegavam os livros, Uhum. né? Claro que meu pai não me deixava pegar, então essa também é uma outra história. Acho que tudo que eu aprendi sobre mediação de leitura, como estratégias para formar um leitor, meu pai ensinou muito. Uhum. Mas porque para ele interessava o livro como peso de papel para vender e para mim me interessava o peso das narrativas, Perfeito. né? Então, mas ao mesmo tempo que era a casa dos meus pais, onde tinha o ferro velho, é na frente da escola onde eu estudei. Uhum. Então eu sofria muito bullying na escola porque meu pai catava lixo. Ah. Então, ao mesmo tempo que era o lugar onde eu encontrava as histórias, as narrativas, que eu conseguia roubar e levar para o meu quarto para ler, era também um certo algoz, porque era um lugar que eu não queria ficar. Uhum. E eu tô falando isso com 8, 9 anos que eu ajudava meu pai. Tanto que com 13 anos eu me emancipei. Sim. 13 anos eu me emancipei e fui trabalhar de carteira assinada no supermercado. Porque eu não queria ficar ali ajudando meu pai, porque era muito pesado. Para se emancipar, tu precisava da autorização dele. Ele te deu, dele, né? da minha mãe, isso. Ah, Já olha tinha só. arranjado emprego, porque eu não queria ficar ali ajudando, porque de alguma maneira era um pouco humilhante, né? Ou ele se tornava humilhante para mim, como criança, em que as pessoas riam. A minha irmã mais jovem, talvez algumas pessoas vão lembrar, e sempre passa essa novela, mas minha irmã mais jovem, que é 5 anos mais jovem que eu, sofreu também muito na escola. Tinha aquela novela Rainha da Sucata, Sim. e ela era chamada Rainha da Sucata na escola. Olha só, como são malvados. Pois os é, seres então humanos. essa história do bullying que hoje a gente fala, essa palavra sempre existiu. Uhum. Mas isso também é legal para a gente também entender que a criança, ela é um ser humano completo. Então, assim, tudo que perpassa nós adultos, raiva, inveja, medo, perpassa a criança, né? Então, a criança também faz bullying, claro. É. E aí o Instituto surgiu dessa trajetória, né? Essa trajetória, Volney, que tu já dizes, né, que foi desafiadora, que traz um espírito, né, de liberdade, de imaginação, mas também de compartilhamento, né? Pois é, mas aí eu acho que são várias misturas, né? São várias coisas que atravessam a gente, né? Então tinha isso. Minha mãe trabalhou a vida toda apoiando em clube de mães, né? Nunca se aposentou, acabou se aposentando com a aposentadoria do meu pai depois que faleceu. Então sempre ajudando famílias, e eu acho que isso me ensinou a olhar para uma sociedade em que todo mundo tem que participar, né? E, claro, um dos livros mais importantes daquela época e que me marcou muito quando eu li quando criança, e que hoje eu tenho consciência que é uma história que é fundamental, foi fundamental na minha trajetória, é Os Capitães de Areia, do Jorge Amado. Olha. Então, aqueles moleques, aqueles meninos, jovens infratores que moravam na rua, na praia, que tinham que se virar. Então, acho que isso me causou muito impacto. É muito engraçado, porque eu li uma coleção de Jorge Amado com criança, 9, 10 anos, que não são os livros. Uhum. Né? Então, eu li Tieta, que tem um tom mais erótico. Que não é para uma criança Não é, mas normal. mas Você já tinha uma maturidade precoce, né? eu não sei se uma maturidade, mas é que assim, tem também alguns medos. Hoje a gente tem tanto medo, né? Uhum. Acho que o maior medo para mim, para as crianças, é a desinformação. É. Porque a informação demais não é o problema. Sim. Mas assim, então tem esse medo de censura. Mas eu, quando criança, não tinha repertório de algumas coisas, né? Que acho que o que muda a criança do adulto é a construção de repertório. Uhum. Nós, adultos, temos mais repertório. Não significa que esse repertório é melhor que o repertório da criança. Só temos mais repertório por termos mais vivências e poder ter mais experiências. Mas, por exemplo, essas partes mais eróticas, como eu não tinha repertório, eu nem me lembro se eu ri quando a Gabriela Canela se pendurou e ficou com a saia mostrando os fundilhos para pegar lá em cima a não pipa. Tinha malícia. Porque a gente não tinha repertório nesse sentido. Claro que hoje é muito diferente com acesso à internet e todas as outras coisas, que as crianças têm um repertório mais precoce, mais cedo. Mas eu acho que
o mais importante era eu poder estar lendo, né? Eu poder ter acesso à possibilidade de novos mundos, de novos lugares. E parece-me assim, um pouco que essa tua liberdade precoce te deu um pouco do que acontece hoje e te desenvolveu, não sei, né? Eu quero que tu me diga o sentido de curadoria. Sim, por isso que eu disse, meu pai me ensinou, porque assim, no início eu não podia pegar os livros, então eu roubava. Sim. Aí, só que o assoalho da casa dos meus pais é de madeira, quando você pisa no assoalho ele grita. Então eu tinha que ter várias estratégias para conseguir fugir pela porta dos fundos, pegar os livros e voltar. Só que quando eu ia eu tinha o meu peso, quando eu voltava eu tinha o meu peso e de todas as personagens que eu carregava no braço. Que legal. E muitas vezes meu pai pegou, me deu uns tapas, fez devolver os livros. É mesmo? Isso. Aí, só que isso foi uma insistência, eu fui insistente. Então, aquela coisa do próprio livro proibido que eu não podia, eu insisti. E tu acha que sem isso tu não teria persistido tanto? Talvez não. O mistério, né? Talvez não, o mistério. E aí, a partir do momento que chegou um momento que ele disse assim, tá, tu pode escolhe 5. Aí chegou 20 livros, você tem que escolher 5. Já começa a partir daí eu entender que preciso escolher. Hoje eu tenho uma biblioteca que é referência, né? Estou à frente de uma biblioteca que é referência na literatura para as infâncias e juventudes. No Brasil, não tem todos os livros lá. Tem os livros que são feitos uma curadoria por mim. Então, isso eu aprendi com ele. Então, essa questão da curadoria, ela é muito importante, né? Escolher o que ler, como ler. Por isso, hoje a gente diz, nós acreditamos no Instituto Quindim que as crianças merecem o melhor. O objeto livro, ele tem de tudo, né? Mas nem todo livro é bom. Exato. E não estou dizendo de temática, é bom porque assim, é escrito de uma maneira que só quer passar uma moral, as ilustrações são estereotipadas, o projeto gráfico é ruim, cansa a vista e as crianças não querem ler, os jovens menos ainda. Então, né, a gente não traz nada, né, além né, de desestimular, né, porque a imaginação é tão fértil hoje em dia, né? E como nasceu um instituto, então, a partir, né, desse processo, desse reconhecimento de fora para dentro da nossa cidade, que talvez um dia mude, né, mas já não sei quando, né? Então, o Instituto, em 2008, eu já tinha trabalhava aqui, tinha feito a Feira do Livro, tinha coordenado o teatro, era funcionário da Secretaria de Cultura da cidade, mas em 2008 eu me desligo e vou morar no Rio de Janeiro e vou trabalhar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a maior instituição, a mais importante que a gente tinha no Brasil. Fiquei 2 anos e meio lá assessorando e depois eu fui para o Instituto C&A. No Instituto C&A, que é das lojas C&A, que é holandesa, tinha o maior programa na área da educação da iniciativa privada. Hoje a gente tem Fundação Itaú e tantos outros, né? E o maior programa na área da leitura. Então eu coordenei por 5 anos implantação de bibliotecas comunitárias no Brasil inteiro, então nas comunidades, nas favelas, apoio do encontro dos escritores e artistas indígenas, os eventos literários pelo Brasil. E dos projetos que a gente tinha se chamava Escola de Leitores, que eu levava 75 professores no intercâmbio para Bogotá e Medellín, para conhecer as bibliotecas parques de lá, os programas de leitura de lá. Então, eu fiquei levando esses professores nesse intercâmbio, e lá eu conheço um espaço que se chama Espantapájaros, da Yolanda Reis, e quando eu vi aquele espaço, eu me encantei. Como se chama? Espantapájaros, é o espantalho, né? Espantapássaros. Isso, né? Que em espanhol. E aí eu vi aquele espaço e achei aquilo o máximo, e disse, um dia eu vou montar um projeto assim. Isso em 2009. Aí, depois, claro, eu fui para o governo, trabalhei no Ministério da Cultura, coordenei a maior pasta na área do livro e leitura, né, do Ministério da Cultura. E aí, quando eu saio do Ministério, eu disse, agora vai ser o Instituto de Leitura Quindim. E aí eu crio esse instituto, e aí eu pensei, aonde criar? Na minha cidade natal. Mesmo morando um pouco ainda em Brasília, um pouco no Rio, agora um pouco aqui, fico nesse triângulo. Eu disse, na minha cidade natal, que eu quero retribuir para minha cidade, né?
o que me constituiu como cidadão. Então, isso é bom ouvir, que tu não tem mágoa, né? Tem gente que nunca mais volta. Não. Conheço vários, né? Posso Não, citar nominalmente. O Ney Lisboa, Aham, a Adriana Calcanhoto, isso. entre outros, né? Não, eu acho. E aí foi muito engraçado, Miguel, que quando a gente lança o Instituto, os jornalistas que já me conheciam, da Folha de São Paulo, né, do Globo, me perguntam, mas por que Caxias do Sul? Porque E eu nesse fim respondi, de mundo. Não, tô brincando. Não, eles diziam isso até porque assim, não tá no eixo. Eu já nem era mais, já não morava mais aqui, né? Não tinha residência fixa. Sim. Aí eu respondia para eles, por que não Caxias do Sul? Sim. Né? Por que tudo tem que acontecer nas capitais, nos eixos? São Paulo foi muito bacana que assim, a nossa biblioteca é uma biblioteca toda pensada pela arquiteta Jéssica de Carli, assim, a gente fez muitas pesquisas, né? Hoje eu sou uma pessoa muito privilegiada. Pela literatura eu já conheci 35 países, já fui convidado para falar em 35 países, né? Então, tudo que a gente vê e pode dizer, não, vamos trazer para a cidade. E aí foi muito bacana, porque, por exemplo, em um ano de existência, o Instituto Quindim ganhou o prêmio como uma das 10 bibliotecas mais bonitas do Brasil. Olha. Onde as outras, a única no Rio Grande do Sul, e as outras 9 estavam todas em capitais. A única fora da capital era a biblioteca do Instituto Quindim. O que é um desafio maior, uma distância, né, temporal, na verdade. Não, né? uma distância temporal. A gente está aqui. Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente está fazendo festival, né? Malha aérea é difícil, as passagens são mais caras, né? Questão de clima. Então, assim, claro que se eu fizer tudo que eu faço no eixo ali, moro, né, por exemplo, no Rio, tudo que eu fizer no Rio, para mim é muito mais fácil, 5 vezes mais fácil fazer qualquer ação no Rio de Janeiro do que fazer em Caxias do Sul. Mas eu acho que o fato de ser, eu acho que o impacto que se tem para a cidade, o Instituto Quindim, ao longo desses 12 anos para a cidade, é muito importante. E é isso que me interessa. Isso num tempo que a internet não era tão grande como agora, né? Nas redes sociais, por exemplo. Né? Porque agora a gente tem, inclusive, essa ferramenta que é muito importante, né? Na divulgação e tudo, mas também uma ferramenta desafiadora, que tem, a gente cada vez recebe mais estímulos, então essa coisa mais silenciosa, não que necessariamente ler precisa ser silencioso, a gente pode fazer leitura compartilhada, mas essa coisa que exige do processo mais de reflexão, que eu vou ler, que eu vou precisar voltar as páginas, que eu vou precisar de uma concentração maior, tá mais difícil nesse mundo desafiador. Porque a gente muitas vezes, quando sai, até adultos, não é só criança, né? Tu sai para se dedicar à leitura, 10 minutos longe do WhatsApp ou das redes sociais, que é um vício, parece que você passou anos, né? Para ler 3 páginas às vezes, né? Qual é a tua média de leitura? Diminuiu muito com isso, não? Do passado, do ferro velho para cá? Porque como os livros deviam ser tesouros, né, escondidos, eu tenho certeza que tu mergulhava por horas, né? Sim, eu mergulhava por horas. Eu já li mais do que eu lia, por exemplo, o primeiro, a gente hoje está em torno de uns 8 mil, quase 9 mil livros nessa biblioteca do Instituto Quindim, todos os livros premiados, selecionados. Mas os primeiros todos lançados pela biblioteca, é isso? Todos na biblioteca. No acervo. No acervo, mas os primeiros 5 mil títulos foi meu acervo pessoal, que eu doei. Sim. Então, eu tinha lido daqueles 5 mil livros, com certeza, mais de 80%. É bastante. Num cálculo, né? Raso, nem sei dizer quanto. Mas assim, e até hoje eu conheço muito do que tem e as pessoas ficam me perguntando lá, ó, a equipe toda fica me perguntando. E relido alguns. Relido alguns. Mas eu vejo que agora, assim, com os inúmeros compromissos, isso é uma coisa muito... Eu até me culpo um pouco, assim. Por exemplo, no avião, eu lia. Exato. E eu ando muito de avião. Sim. Hoje, a gente tem o quê? A gente tem a internet no avião. E aí, né? Aí complica. Daí eu leio menos do que eu lia, porque eu estou respondendo os WhatsApps, eu estou mandando não sei o quê, resolvendo, lendo relatório, porque preciso ler relatório, né? Essas coisas mais técnicas. Mas eu lia mais literatura, né? Ler eu não leio o tempo todo, mas literatura... Sim.
eu leio menos, mas eu leio bastante ainda, porque sou júri de muitos prêmios. O ano passado fui júri do prêmio Minuano aqui, então assim, tive que ler em 3 categorias, era infantil, era romance e... não me lembro qual era a outra categoria agora. Eu sei que eu li muito, então eu tô sempre lendo. Isso tudo a gente tem que trazer, né, como conquista de uma época para, como, né, um festival como esse, tenho certeza que a gente vai comentar, traz essa proposta de manter o que é melhor, né? O livro físico, o que te grava mais, né? No sentido, como leitor, ler ele digitalmente também é leitura. Sim. Mas gera uma certa culpa ou não? Não, ou cansaço adicional? ou já me disseram aqui que o livro físico é mais fácil para registrar neuroplasticamente, sei lá, no cérebro. Olha, já me disseram isso. Isso. Que a memória registra melhor o livro físico do que o livro digital. Eu acho que são experiências diferentes. Uhum. Eu leio no digital, leio mais no físico, mas leio no digital. Eu, há muito tempo, em 2014, quando eu fui para o Japão, também fui fazer um pouco dessa pesquisa, né? Porque a gente está falando de Japão, Coreia, eu vou muito para Coreia do Sul, China, onde essa questão da tecnologia é muito forte. Mas também a questão do livro impresso também é muito forte. E a gente já teve um pico dessa história, né? Estive na Feira do Livro de Frankfurt em 2013, que o Brasil era o país homenageado, que estava no auge da história do livro digital. Uhum. A gente chegou a ter um dos maiores prêmios que a gente tem, que é o Prêmio Jabuti, para o livro digital. Hoje o Jabuti nem premia mais o livro digital. Ah, não? Não. Tinha um congresso, a Câmara Brasileira de fazer um congresso sobre o livro digital. Então, que era o que o mercado estava dizendo. Ele vai chegar um momento, ele vai estabilizar, mas ele vai andar paralelo. Então, o livro físico exige um comportamento do nosso corpo, né? Você abrir, você se dispor, você segurar o peso, né? A passagem das páginas. Eu sempre digo, quando você abre o livro, você fica dentro do livro. O livro digital é a leitura que a gente voltou, né? A leitura egípcia dos pergaminhos, é o rolo. Aquilo que você vai passando para cima, né? Então, não tinha feito essa referência. E ele te deixa de fora um pouco, mais distante. Então é o tipo de experiência. Eu acredito que para as infâncias a importância é que a gente alcance o livro físico, né? O livro impresso. E depois eles podem ir para o livro digital. Porque exige isso, porque tem uma questão também de diagramação, de corte, de velocidade, de tempo, né, que é muito pensado. Aí até as questões bioquímicas, né, de pertencimento, de peso, de cheiro. De cheiro, de motricidade fina. De motricidade. Então, assim... são... De anotações, às vezes, à mão. E agora, a diferença entre o livro físico impresso e o livro digital é que o livro impresso, a gente lê ele. O livro digital, ele te lê. Porque todo livro digital que você baixa, depois gera dados para as pessoas. Sabem onde você parou, quando você voltou, se você terminou o livro, se você não terminou. Então, as empresas que têm o livro digital conseguem esses dados. Então, o livro digital também lê o leitor. Isso é legal, né? De saber, né? A internet é um espelho, né? Que a gente não sabe. Tu assistiu... agora me esqueci o nome. É já antigo, né? A Rede Social, eu acho que é uma série da Netflix né? Que antiga, né? Que coloca o algoritmo como pessoas, né? Manipulando mentes, né? Isso é um debate interessante, né? Porque a cultura não pode ser manipuladora, ela tem que ser propositiva, né, Valê? Perfeito. Mas aí vem o mercado econômico atrás disso, querendo manipular o que a gente, querer controlar a sociedade, né? E aí, Valnei, o Instituto Quindim, então, hoje está no Világio, já esteve no pátio da estação, né? Já estivemos no pátio da estação, já estivemos anteriormente, quando a gente inaugurou, era lá no Moinho da Cascata, sede do Grupo EBA de teatro. A gente começou lá com o Jonas e com a Aline? Isso, com eles. E tá bom? Tá legal lá? Tá, eu acho que assim, eu costumo parafrasear, né, Drummond, que no meio do caminho tinha uma pedra, no shopping, no meio do caminho tem uma biblioteca, né? Então as pessoas tropeçam, porque muitas vezes as pessoas vão pro shopping e nem sabem que tem uma biblioteca, né?
E acho que isso deu uma visibilidade importante para o Instituto Quindim, né? A gente agradece esse parceiro incrível que é o Shopping Village Caxias, que nos acolheu. Ao mesmo tempo que também possibilita que as pessoas entendam que o shopping, além desse lugar de consumo, é um espaço de convivência, né? É um espaço que você pode ter diferentes tipos de serviços. E a gente estando lá, fazendo inúmeras atividades, né? Projetos para as pessoas que frequentam, para as mais de 1.700 famílias associadas à biblioteca do Instituto. É bastante, né? É bastante. Para se associar, depois tu diz como conta daí, tá? Tá. Como faça? Por exemplo, o festival que a gente vai fazer agora Isso. é algo muito, muito bacana, né? Porque muitas vezes o Instituto sempre se preocupou em chegar, né, a dar acesso. Então, em chegar aonde as pessoas não estão. Então, por mais que a gente teve sedes já, por exemplo, ali no Pátio Ebre, que é no coração da cidade, no centro, nesse prédio fundamental para a nossa cidade, icônico, né? A gente também sempre fez projetos de ir aos bairros. Sim. Né? Porque a gente precisa também fazer esse ser itinerante. Ser itinerante. E então, ali o shopping, que é um lugar também de muita circulação, a gente acha que é muito importante estar ali, e ao mesmo tempo que a gente continua fazendo os projetos de ir até os bairros. As pessoas, para associarem as famílias, elas pagam uma anuidade, uma vez por ano, de R$30. Elas podem levar 15 livros por vez. Então, a mini biblioteca que sai do Instituto Quindim vai para a casa das famílias. Tem livros para os pequenininhos e para os mais grandinhos, como nós, Miguel, que a gente chama lá. Então, tem livros para toda a família. Elas podem renovar por WhatsApp 3 vezes. Então, às vezes, eu não posso ir. Então, elas podem ficar basicamente 2 meses com esses livros. E aí elas devolvem e retiram novamente. Podem retirar quantas vezes elas quiserem. E tem famílias que leem 15 livros em 2 meses aqui na cidade? Nossa, tem família que lê 15 livros em uma semana, que vai lá trocar. A Isso gente bom, tem né? bons leitores. A gente tem... Porque é uma estatística que não reflete o Brasil, né? Não reflete o Brasil. Não, a gente tem bons leitores, boas famílias, assim, que frequentam com bastante assiduidade, assim. Tem umas que nem tanto, mas, assim... Porque, na verdade, elas aproveitam, inclusive, porque... Primeiro, o livro infantil, quando elas pegam muito livro infantil, o livro infantil ele é mais fino, né? Ele pode ser lido numa noite com a criança pede para ler várias vezes, então tem essa possibilidade depois de troca. Aí o livro pro adulto, né? Aí ele exige mais, porque são mais páginas, o enredo é mais complicado, mas a gente tem bons leitores. A gente tem uma menina que é autista e o foco dela é leitura, que é a única que a gente liberou, de ela levar 30 livros por vez. É uma geniazinha, é o hiperfoco, né? É o hiperfoco dela, e às vezes ela troca na semana. E ela é uma adolescente, lê livros grandes, grossos, né? Com bastante Olha só. Fôlego, assim. Tem o doutor aquele, né, autista, né, que era o gêniozinho também, que eu me esqueci agora o nome dele, que tem a série, ele é autista. Do Doctor. E o autista tem essa questão do hiperfoco, né, que nós precisaríamos ter, porque nós somos neurodivergentes na atualidade, acho que quase todos nós, como tu falaste, essa questão do avião e desse vício na rede social, no WhatsApp, com uma sensação, às vezes até ilusória de produtividade, né, que nos tira a concentração. Eu, particularmente, quando preciso colocar a leitura em dia, eu sento e digo, eu só vou levantar daqui se precisar ir no banheiro, só. E aí eu fico lá, mas aí fica um hiperfoco também, fico 3 ou 4 horas, né, e depois, enfim, porque é uma vida que precisa ser ajustada, né, e o Festival Itinerante com essa proposta, né, eu acho que vai trazendo um pouco desse diálogo também. Como é que funciona o festival? Eu sei que a Unicesumar aqui, onde nós estamos, sediará também, né, uma parte do festival, são vários locais. Conta como será, tem o nome do festival, deixa eu ver se eu acho. Então a gente está com o 3º festival, que esse ano se torna internacional, então o 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, é a 3ª edição, e ele ficou bem grande, né? Sim. No sentido de internacional, ou seja, nós estamos trazendo convidados aí da Colômbia, do Chile, do Equador, do Irã, do Peru. Não, falei errado, Peru não tem ninguém.
Do Irã só. Da Colômbia, isso. Chile, Equador. Acho que são esses. Uhum. E Do Irã também, do Irã. Que Isso, legal. do Irã. E para ver, né? Só para citar que falaste o Irã, que está em guerra, bombardeado pelos Estados Unidos, todo mundo acha que no Irã não tem uma civilização desenvolvida, né? Nossa, bom, É. a arte no Irã é uma arte milenar, né? É uma coisa maravilhosa, linda. Lá que surgiu a civilização, né? Por aí. E aí, a gente. E muitos convidados nacionais, então, assim, vem desde da Bahia, Distrito Federal, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, né? Rio Grande do Sul, muitos nossos locais também. Então, o festival que De todas as áreas, né? Não são somente escritores, né? De todas as áreas. Que acontece de 12 a 23 de agosto, né? Então, o Festival Internacional ele acontece no Shopping Village Caxias. Lá a gente monta todo. Tem o palco José Clemente Pozenato, que foi nosso homenageado ano passado, né? E sempre será. Então, quando a gente homenageia para sempre. A Claro. tenda de contação de histórias Marina Colassante, o espaço de ilustração Ziraldo. E esse ano a gente tem um novo homenageado, que é o palco que a gente está dizendo que é o palco mais democrático, porque a gente abriu as inscrições para todo mundo que quisesse participar, que é o palco Zé do Rio, O Zé do Rio. que a gente está homenageando esse ano. Uhum. Essa figura muito importante para a cidade, icônica, um grande artista, diretor, poeta, né, que do Rio de Janeiro, mas que adotou Caxias como sua cidade, ganhou o prêmio de cidadão caxiense, né, e acabou falecendo em Portugal. Então, temos esses espaços. Como vai ser montada a estrutura? Esses palcos será na área central? Como será montado? Fica no Lifestyle, na parte da frente do cinema. Ali mesmo serão os palcos? Vai ter o palco, ali a loja também, a livraria. Aí, entre os dois prédios ali, que tem o prédio onde fica a Polícia Federal e tudo, esses dois prédios que tem ali, vai ser montada as tendas de contação de histórias e do palco Zé do Rio, né? A exposição fica na parte de dentro do shopping. E também a gente, esse ano, criou algo assim, a gente fez lá nesse espaço, que é um espaço importante, mas precisamos continuar com o nosso espírito nômade, nosso espírito cigano, itinerante. Claro. E aí a gente cria, então, o primeiro Festival Internacional do Leitor Quindim Territórios, onde a gente vai estar em 24 lugares. Perfeito. 24 lugares. Que um é aqui na Unicesumar. Que será no dia 18. 17 e 18, com um grande seminário, porque todos os projetos do Instituto Quindim têm seminário, então esse seminário de formação internacional, que acho que a gente pode falar dele. Claro. Falar dele, mas assim, então, nesses lugares, por exemplo, a gente vai estar numa aldeia indígena, no Clube Gaúcho, numa cozinha solidária, na escola de samba, na Fluência, na Biblioteca Comunitária Formigueiro, no Lar da Velhice, então, no Arco da Velha. Nesses lugares vão estar acontecendo também encontros literários com esses artistas que vêm, né? Então, quer dizer, por 12 dias nós vamos ocupar a cidade para conversar sobre livro, leitura, literatura, bibliotecas, ilustração, sobre inteligência artificial, sobre ditadura, sobre guerra, sobre todos os assuntos que permeiam as artes e permeia o nosso dia a dia, né, nessa sociedade contemporânea. E no dia 17 e 18, a gente vai ter aqui na Unicesumar um dos seminários mais incríveis de formação para adultos, né, para professores, bibliotecários, pais, mediadores de leitura, contadores de histórias, todo mundo que for interessado, né, nessa questão da arte, né? Então a gente vai tem 4 salas todos os dias com 2 grandes palestrantes, mais que um palestrante, sim, mas com 2 grandes temáticas. Então, por exemplo, a gente vai ter a sala 1 que vai ter sobre literatura indígena e ecossistema, e, né, sobre a questão da natureza, e uma outra sobre a questão da literatura decolonial, literatura negra, outra sobre a questão dos temas difíceis, né, de serem abordados, como perda, luto, bullying, assédio, né, outra sobre a questão da ilustração,
outra sobre a biblioteca, outra falando sobre... Nós temos a questão de gênero hoje em dia, né? De que está bem gênero. avançada, né? Sim, então tudo isso, né? E aí, assim, com artistas nacionais e artistas internacionais, esses, né, do Irã vai estar aqui palestrando, do Chile vai estar aqui. Então, acho que a gente trouxe umas coisas bem diferenciadas, Legal. né? E o mais legal, porque assim, a pessoa se inscreve, tem uma taxa de R$100, Miguel, para você participar nos 2 dias. Esses R$100 vai te dar direito de participar nos 2 dias. Mas esses R$100 ainda você vai trocar por livros. Ah, sim. Então é uma permuta, né? Não é nem O um que a investimento, gente né? Não é quer nem que um as ingresso. pessoas saiam daqui com livros. Que legal. Que essa formação se estenda através desse objeto, o livro nas suas casas. Legal. Então a gente botou essa taxa como meio que uma obrigatoriedade para você sair daqui com livro. Sim. Porque, então, assim, não tem uma, né? Sim. Isso é muito importante a gente entender, porque assim, é um evento que a gente quer que se consolide, né, como um dos grandes eventos do nosso estado, Sim, na área da literatura, assim como a gente tem a Feira do Livro de Caxias, que é muito importante, a Feira do Livro de Porto Alegre, que é a feira mais antiga do Brasil. São né? quase 80 anos. Né? Então a gente quer que o Festival do Leitor Quindim se consolide na nossa cidade, que ajude no turismo, que ajude em todas as áreas, mas principalmente também que as pessoas comecem a enxergar a Caxias do Sul como uma cidade literária. E a gente, assim, começou pequenininho, né? Na 3ª edição já se torna internacional, já faz tudo isso, né? E é importante dizer que, assim, isso é graças às pessoas que olharam para esse potencial do Instituto e das possibilidades, né? Porque o festival é uma realização do Instituto de Leitura Quindim junto com o Ministério da Cultura, por meio de emendas parlamentares da Denise Pessoa e da Daiane Santos, que é a outra deputada, né? Então, que acreditou que a literatura, a leitura pode fazer essas mudanças na sociedade, né? E pode, né? A gente sabe que sim. Eu só queria fazer curiosamente falando, o Volney antes de começarmos, agora eu entendi, porque não, podemos falar de tudo, de economia, de guerra, tudo, cara, tem um pouco de filósofo também, né, nesse sentido literário, né, que todo autor é um pouco, né. Sim. E eu acho que, como tu disse que todo mundo escreve, né, quando se torna público é porque foi descoberta, né, teve a coragem de compartilhar. É uma exposição, né, os segredos. Então, a gente brinca de dar a cara a tapa, mas literalmente isso. Quando você resolve publicar um livro, o Ziraldo dizia assim, o livro tem que ser muito pensado. Que livro é igual ao filho, tu não vai poder esconder. Não. E assim, e por mais que você recolha, vamos supor, o livro, sempre vai ter alguém que tem um exemplar, que isso vai aparecer. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? O Ziraldo, que é esse grande amigo nosso. O Ziraldo é o autor do Menino Maluquinho, né? Menino Maluquinho, tantas outras, né? A Turma que está em outra dimensão já, né? Já faz um tempinho. E era um grande parceiro do Instituto Quindim. E o Ziraldo, dos preferidos do Ziraldo, é o Quindim. Era o Quindim, né? Assim como o do Mário Quintana. Porque o nome do Instituto Quindim faz homenagem a esses artistas também, ao Mário Quintana, ao Ziraldo, ao Monteiro Lobato, com todas as questões que tem, porque é um personagem, e principalmente ao continente africano, porque o rinoceronte, que é esse personagem do Lobato que chama Quindim, é o nosso mascote, ele tem 5 espécies, mas 3 delas estão no continente africano. Então é onde nasceram a humanidade, onde nasceram as histórias, né? Então, essa relação que a gente faz. Que legal. Monteiro Lobato, que é um mestre, né, da criação. Sim. E falaste do Ziraldo, nós passamos ontem e hoje, devido aí às tempestades, com o nosso neto lá em casa, tem 3 anos. Eu me imagino as inspirações do Ziraldo, né? Pensa no furacãozinho, né? Nossa, é um grande gênio, né? Se tu observar com um pouco de amor, são fatos da vida real, né? A arte, a literatura. Por exemplo, essa tua história do Ferro Velho dá uma série. Tipo os Detetives do Prédio Azul. A autora dos Detetives do Prédio Azul, que é a mesma autora do Pilar na Amazônia, que recém estava no cinema, vem para o festival. A Flávia Lins estará conosco. Que legal. Flávia Lins e Silva, que é uma grande amiga, estará aqui conosco. Sim. Mas você sabe que agora essa história do Ferro Velho
né? Sim. Acabou de receber uma grande homenagem. Essa história do Ferro Velho, até a construção do Quindim na homenagem, é tema de samba. Vai Sim. ser tema de desfile da Escola de Samba Nação Verde e Branco ano que vem em Caxias do Sul. Mas claro, imagina, né? Tema de samba. Quando tu disseste que passava pelo assoalho, né, trepidante, né, uma casa de madeira, escondendo, né, os livros, eu imaginei os autores te carregando também, né? Junto, em espírito, naquele momento. A imaginação é muito fértil no sentido de construção. E como tu disseste, né, Paraíso e Pesadelo também são frutos, né? Essa dualidade, né, para transcrever para o universo infantil, né? Muito pedagógico tem que ser e didático, porque eu não sei o que tu acha do politicamente correto, assim, até que certo ponto é saudável, né? Porque eu sou do tempo, tu talvez também da Alice no País das Maravilhas, né? Que é onde tinha o coelho maluco, né? Eu acho que, na verdade, politicamente correto não leva a lugar nenhum. É importante a gente dizer que, assim, pelo menos toda a arte pressupõe algo que é fundamental no seu DNA, que é o contraditório. Exatamente. Né? Então a gente tem muito medo, eu que trabalho com as infâncias, sempre sou muito questionado, me procuro, né? Mas isso não vai levar a pessoa a fazer aquilo, a levar aquilo, não é gatilho, gente. A arte não leva a lugar nenhum, no sentido de que ela direciona, a arte não doutrina. Isso é muito importante dizer, que a gente tem muitas... porque se vai ver esse quadro no museu, vai se doutrinar. Se ler esse livro, se a criança ler um livro que trabalha na escola, com matriz africana, com as questões dos arquétipos, né, os orixás, vai chegar em casa... Não conheço nenhuma criança que chegou em casa e disse pro pai, mas disse, olha, eu não quero mais ir para a igreja, eu quero agora ir para o centro de Umbanda, porque eu li... Não existe isso. Eu nunca tentei cortar o meu cachorro com cutelo, porque o Tom e Jerry faziam isso, né? Isso, eu sempre dou esse exemplo, Miguel, você foi cirúrgico agora. Eu sempre digo assim, quando eu faço formação de professores, todo mundo aqui assiste Tom e Jerry, né? Então, o que o Tom e Jerry quer? Um quer matar o outro. Você conhece alguém que assistiu Tom e Jerry e foi lá e pegou um cabo de vassoura, uma panela e quis bater no outro? Não. Simplesmente, Tom e Jerry é desenho animado, é linguagem artística e ponto. E torcer pro Papaléguas pegar, né, torcer pro Coiote pegar o Papaléguas. E não é crime também, né? A gente, quantas vezes assistindo um filme? Torcer pro Frajola pegar o Piu-Piu, definitivamente. Assistindo um filme, uma novela, que quando a gente vê, a gente tá chorando e torcendo pro bandido. Porque é o maniqueísmo, né? O bem e o mal, né? Não existe o mal absoluto e o bem absoluto, né? O que leva a gente a se compadecer quando a gente olha que aquele que é o vilão, ele enche o olho de lágrima, ou seja, ele tem um contraditório, ele também é humano. Exato. E então é importante a gente entender isso e não censurar. Na verdade, o que hoje, quando a gente diz assim, eu quero proteger as crianças, para mim, proteger as crianças é entregar todas as possibilidades de informação na linguagem delas, claro, né? Não, né? Que possam e conversar com elas. E isso, apesar do Lobato, que tem suas complicações de ser racista, eugenista, essas coisas todas que a gente ficaria horas discutindo, e não dá para passar pano para isso, mas o Lobato, lá desde 1939, ele dizia, todo assunto é assunto para criança. Então ele traz, por exemplo, no Poço do Pedrinho, a questão do petróleo, isso que a gente está vivendo agora, ele já discutia. Em Reforma da Natureza, ele fala sobre democracia, é uma aula de democracia para criança. Né? A chave do tamanho é sobre a guerra para a criança. Tem que separar o autor da obra, né? Sim. A própria Agatha Christie também passa por esse processo. A pressa, né? Pra que tanta pressa? O Jabuti, tu lembra dessa? Pra que andar depressa? O Anselmo Vasconcelos já esteve aqui, que está fazendo um papel no Detetive do Prédio Azul, agora na versão recente, né? Só para citar, já esteve no Resenha Pop, né? Online, conversamos com ele. Ele também fez o Roger Abdel na série Nassif, não sei dizer, doutor aquele que, né, na série Tremembé, né, muito legal também, né, mas é só para fazer a janela do Prédio Azul, para ver também a versatilidade, né, porque como psicopata, que é o doutor Roger lá, ele também faz infantil, faz humor, e tu apresentas também no universo infantil essa questão do festival que nós já falamos, dos livros, do Monteiro Lobato, não é, que foi parte da... Pena que terminou, né, porque foi uma época de várias gerações muito legais. A Emília, o Saci Pererê, né,
Hoje em dia, nós já discutimos, já comecei até com o Jonas Piccoli aqui, em alguns momentos também, eu acho que foi com ele, não se pode mais falar negrinho do pastoreio, mas é uma questão cultural, né? Sim. Poder pode, o politicamente correto é que não permite, né? Indígena, não pode falar mais, é índio. Não, índio. Não pode falar índio. É indígena. E para concluir, que eu deixei passar uma curiosidade, literatura indígena, o que é? É verbal? É escrita? Ela vem da oralidade, né? A literatura indígena. Bom, hoje a gente tem muitos indígenas que se tornaram escritores. Eu trabalho muito com os indígenas, o que é muito importante. Há uma diferença, Miguel, e eu acho que isso até, assim, quando a gente fala até da boa literatura indígena, porque assim, a questão da oralidade, ela tem uma outra cadência, ela é uma outra linguagem, tem uma outra cadência, e tem um diferencial, porque quando tu começa a contar a história, tu vai lembrando, tu vai puxando, são vários ganchos, né? Às vezes pode até parecer meio confuso, mas essa é a linguagem da oralidade. Antigamente, a gente tinha pessoas, né, não indígenas, que iam para as aldeias indígenas, ouviam as histórias, moldavam elas nessa linguagem grego-romana, que a gente está acostumado, que para nós é mais palatável, e lançavam esses livros. A gente teve assim, e que foram importantes, não estou dizendo que não, mas foram importantes. A própria Clarice Lispector escreveu livros de lendas indígenas. O que acontece é que quando você bota nesse formato, você tira o DNA da lenda. É claro. Né? Então, hoje, né, a gente tem muito mais, seja por uma legislação que exige que as escolas trabalhem literatura indígena e africana, afro-brasileira, né, nas escolas, que é muito importante, porque isso tem a ver com a nossa identidade. Quando eu lancei a Pipa e o Piá, né, que tem essa relação entre Senegal e Rio Grande do Sul, mas Piá é uma palavra indígena. É indígena? É indígena. Nós achávamos que era gaúcho, né? Não, porque nós aprendemos como chimarrão. Como chimarrão, mas chimarrão não é. É indígena É também? indígena. Olha só. Né? Então, porque nós incorporamos. E qual é a relação do Senegal com a pipa? É porque a gente recebeu, né, há um tempo atrás, hoje a gente está com muitos venezuelanos, mas antigamente a gente recebeu haitianos e senegaleses. Né? Então, recentemente, né? Não faz muito. Não faz tanto tempo, mas assim, é que hoje a gente está recebendo muito mais venezuelanos, bolivianos, cubanos, né? E isso eu já morava no Rio de Janeiro, e eu tinha visto uma foto do meu afilhado empinando uma pipa com o tio dele na praia, e achei isso legal, e me veio essa história. Só que ao mesmo tempo passou uma matéria no Fantástico no domingo, com a vinda desses senegaleses, e foi uma das coisas mais horríveis que eu pude ver na minha vida, Miguel, que era o pessoal daqui, da Serra, dizendo o seguinte, dizendo na TV, ao vivo para o Brasil inteiro, eles vão trazer doença pra gente, eles vão roubar os nossos empregos. Era o vereador aquele que devia ter sido caçado, não foi? Além disso, que disse que não era para se preocupar, né, com os baianos, porque tinha os argentinos, né, para escravizar. Então, não vou nem dizer o nome dele, porque não merece ser citado. Então isso me fez chorar a noite toda, e aí eu trago porque a história da Pipa e o Piá conta desse pai que veio do Senegal, que constrói família aqui, que tem um filho aqui, então por isso o filho é gaúcho. Sim. As cores da bandeira do Senegal são as mesmas cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Se a gente diz que as cores da bandeira é o nosso território, então os senegaleses aqui poderiam estar tranquilamente. Sim. Né? Que então, são bem coloridos, né, na cultura. Né? Esses símbolos, essas questões tão importantes, então, se a gente for usar... Isso é para quebrar. E aí... Quebrar o paradigma de que a bandeira representa uma ideologia, né? Isso. E o pai ajuda a construir, ensina o filho a construir essa pipa, ou seja, um legado, um ensinamento, né? Então tem essa relação. Ah, legal. Então, por isso que tem essa relação legal. Entendi. Então, eu dedico esse livro a todas as infâncias que migram. E que a gente pudesse ter a mesma liberdade que as aves têm de migrar, de voar sem passaporte. Eu que conheço muito do mundo, eu me sinto pertencente a qualquer lugar onde eu estou. Vai chegar esse dia, mas primeiro a gente tem que acabar com os nacionalismos, né? Sim. Eu sou reencarnacionista, acho que na próxima encarnação, talvez, com preservação de algumas culturalidades regionais, né, que são necessárias como preservação de origem, mas sem fronteiras, né, no mundo único. Eu escrevi em 1990, não foi aprovado, um livro numa Hamilton, né,
do meu pai, um livro chamado Fronteiras, que eu mandei pro concurso de literatura do Nescafé. Olha isso. É. E Miga, uma vez eu conversando com um grande amigo angolano, um grande escritor, que é o Ndjak. Em Angola fala português, não? Fala português. Aí eu conversando com ele e alguém tava junto e disse assim, mas teu sobrenome é da onde, né? Aí eu disse, é Cunha de Portugal e Canônica de italiano. E onde já que aí, brasileiro tu não tem nada. Aí, sabe quando. Aí ele disse, opa, desculpa, não, brasileiro eu tenho tudo. Tudo, exato. Porque a gente é uma mescla. Todos. Né? Achar aqui que a gente está numa de colonização. Acho que a importância, inclusive vai ter no festival uma mesa sobre migração italiana. É fundamental, importante entender os movimentos, mas achar que a gente, eu sou italiano, eu vou lá para a Itália, vou todos os anos para a Feira do Rio de Bolonha, lá eu não sou nem visto. Eles nem querem, né? Nem querem, e não sou italiano, e já viemos eu sou de lá para brasileiro com essa mescla, que descendente de italiano que se misturou com os indígenas que tinham aqui, né, os caigangues, os guaranis, e que se mistura com os negros que foram escravizados, com os bugres, e assim vai. Ou seja, nós somos praticamente o caramelo, né? O caramelo. E esse é o legal, esse é o bom. Essa mistura de DNAs, né, do caramelo, né? Esse é o bom. Senão a raça humana, a música não sobreviveria, a cultura, a filosofia, tudo isso. Sim. Né? Mas, enfim, Volney, que bom conversar contigo, saber dessa visão filosófica. Acho muito importante que se tenha, né, eu vou inventar, não sei se existe, se está certo, essa mundialidade, porque globalização não é mais legal. Globalização lembra comércio, né? Isso. Que não sou contra. Foi o comércio que gerou tudo que nós temos. Inclusive a circulação das histórias. Das histórias, exatamente. E sem grana não tem como. Tu precisa fazer fluir, oxigenar a vida, né, num sentido positivo, de ser não destrutivo. Então não é ser anticapitalista e nem também, né? É o equilíbrio que a gente tirar o mérito das conquistas, né? E querer compartilhar aquilo que outros não fizeram. Mas, enfim, tudo isso faz parte, né, de um processo de diálogo que estará também no festival, que renomeia, por favor, o nome do festival. É o terceiro Festival Internacional do Leitor Quindim. E vejam só, porque não é um festival de literatura, é um festival do livro, uma feira de livro. É o leitor. Para nós, o leitor, a pessoa, aquele, né, que é o centro de tudo do qual a gente trabalhamos, esse é que está no centro do festival. Legal. E poderíamos, né? Eu fico aqui pensando, cada frase a gente avança no sentido do espelhamento. Você não sabe como é que chega, né? Tu aqui é escritor. Como é que cada ser individual pegou o Pipa e o Piá, por exemplo, colocou para dentro de si, refletiu dentro das suas questões, das suas empatias, nunca tu vai saber. Nunca. Só nem conversando, né? Mas a gente conversa, sabe um pouco, mas nunca realmente. Nem a gente, né? Porque a gente lê tantas coisas que depois que ficam lá guardadas e que em algum momento, o importante é a gente ter repertório para que quando a gente precisar, a gente tem onde buscar. Exato. Convido o pessoal, então, aí, para a gente concluir, por favor. Então, eu queria convidar todos e todas para o terceiro Festival do Leitor Quindim, que acontece no Shopping Világio Caxias, de 12 a 23 de agosto, né? Também fiquem atentos aos territórios, aos locais onde vão ter atividades, né? Estamos divulgando. Você pode ter acesso à programação, que ainda não está fechada, mas muita coisa, né? Através do site www.institutoquindim.com ou através das nossas redes sociais, Instagram, que estamos aos poucos colocando tudo lá, né? Sigam o Instituto de Leitura Quindim. Tenho certeza que aqui também o Sabe Caxias vai noticiar o tempo todo, como sempre tem feito com o Instituto Quindim, essa generosidade. Então, acompanhem, que vocês são todos e todas convidados. Legal, Volney, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Eu agradeço. Parabéns mais uma vez. Até o próximo. Até a próxima. Legal. O Teoria de Tudo fica por aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco, né? Um programa cultural, filosófico e que vale a pena você curtir, compartilhar e divulgar. É o Teoria de Tudo. Até o próximo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar
conversa